Kashan, a terra das rosas e dos tapetes persas. Uma das cidades mais antigas e ricas do Irã, estrategicamente posicionada entre Teherã e Isfahan, na borda do deserto da Ashikavi. É uma região árida, mas que floresceu graças às águas subterrâneas e ao antigo sistema Qanats, o mesmo usado em Yazd. Para quem ama cores, Kashan é um choque visual. É muito barro nessa história. O barro que desafiou séculos sobreviveu e guarda histórias de que nem o tempo, o vento e o homem conseguiram destruir. Com mais de 7.000 anos de história, a cidade é um colosso de cultura e arquitetura. Entre seus tesouros está o Jardim Baf Efin, um dos mais belos do mundo persa, onde a água vinda de fontes naturais flui por canais elegantes que transformam o deserto num verdadeiro milagre da natureza. Kashan é também o berço dos tapetes persas mais finos do Irã, tecidos com seda, arte e paciência. Cada peça é uma poesia de fios. E espere só o episódio que vem quando eu mostrar o universo dos artesãos e seus segredos milenares. Mas Kashan não é feita de tapetes, é feita de barro e de memórias. Suas casas históricas, como as casas Tabatabai e Abojuredi, são obras-primas da arquitetura Qajar. Vitrais coloridos, estuques delicados, pátios de simetria perfeita. Um espetáculo de luz e geometria que sobreviveu ao tempo, ao vento e à indiferença dos séculos. E se o barro guarda beleza, ele também guarda mistério. O sítio arqueológico de Tepsiak é uma viagem ao início da civilização. Ali, entre o barro e o vento, estão vestígios de mais de 6.000 anos, zigurates monumentais, templos escalonados da antiga Mesopotâmia erguiam-se como pontes entre o céu e a terra. Os deuses viviam no topo, os homens na base, e nas oferendas, nas paredes e nos rituais nascia a fé. Esse elo que moldou as civilizações, mas Kashan não vive só de passado. Dizem que o tempo apaga tudo, mas ali no Tepsiak, o tempo só revelou mais camadas. Camadas de poeira, de fé, de gente que construiu sem saber que um dia seria uma ruína. 7.000 anos, e ainda se ouve o eco de quem acendia o fogo sagrado no topo dessa colina. Eles acreditavam que o céu os observava, e talvez observava mesmo. O curioso é que séculos depois ainda tem gente tentando subir seus próprios montes de barro, achando que vai chegar ao divino pela escada da vaidade. A diferença é que os Siak deixaram história, e os de hoje só deixam stories. No coração da cidade pulsa Bazar de Kashan, vibrante, colorido e vivo. Ali o caravanserai Aminodole rouba a cena com sua cúpula monumental, uma obra que respira junto com a luz. À medida que o sol se move, as cores mudam, dançam, transformam o espaço num espetáculo de sombra e brilho. Mais do que comércio, esse lugar é uma pausa no tempo. Um refúgio para viajantes, um templo para os sentidos. Kashan é isso. É o encontro entre o barro e o eterno. Como tudo no Irã tem uma história curiosa, a casa Amirha não poderia ser diferente. E em Kashan, então, a história corre solta. No meio do deserto, onde tudo parece pó, foi erguida uma casa feita de barro, mas que respira como se tivesse alma. A casa Amirha não é apenas uma construção, é quase um organismo vivo. Ela respira pelos pátios, suspira pelos seus corredores de adobe e espelhos dourados. Viveu gente que acreditava que o luxo podia conviver com a poeira. E conviveu. Ali o vento entrava pelas torres de ventilação e saía cheios de segredos. Os banhos eram templos de silêncio e as janelas molduras para o deserto. Vou te contar uma coisa engraçada. Antigamente, o banho era algo tão importante que exigia um momento de relaxamento prévio. E, claro, casas de banho suntuosas. Acho que era tão raro tomar banho naquela época que, quando acontecia, virava um verdadeiro ritual. Repare,
Em filmes antigos, ninguém fala em banheiro, muito menos em banho. Essa casa, que foi usada por 7 famílias independentes, hoje é um hotel. Imagine quantos mistérios milenares estão hospedados lá, guardando a sensação de que alguém vai cruzar o pátio a qualquer momento trazendo um jarro de água, ou talvez uma lembrança que ficou por terminar. Mistério, vai saber. Há uma lenda de que enquanto a casa ainda estava sendo construída, um decorador cantava: "Tudo o que fizemos deixamos para estranhos". Então, Ameri, governador de Cachan, na época, uma figura poderosa e abastada, ouvindo o decorador cantar aquilo, mandou que deixassem uma ala inacabada, para que não fosse completada antes que as suas intenções fossem descobertas. A verdade é que em Cachan nada se constrói apenas com barro, constrói com saudade também. Quer que eu te conte uma outra coisa? Nenhum dos amigos que estavam conosco gostaram muito de lá. Eu adorei, mas sinceramente deprime um pouco. Aquele tom de barro sem cores. Vou contar mais para frente o que aconteceu comigo no piquenique. O Campo das Rosas Damascenas. O Campo das Rosas Damascenas é um espetáculo para todos os sentidos. Um mar de cores e fragrâncias que beira o indescritível. Essas flores, conhecidas em persa como Gul e Mohammadi, são muito mais que rosas. São o símbolo do amor e da beleza para os iranianos. Seu perfume é inconfundível. Há séculos dele nasce um tesouro precioso, a lendária água de rosas de Cachan. Mas esse néctar não serve apenas para perfumar. Ele cura, embeleza, alimenta e inspira. Está na perfumaria, na culinária, na cosmética e na alma de um povo que transformou o simples ato de destilar pétalas de rosas num ritual sagrado. A colheita é feita à mão, pétala por pétala, num gesto quase devocional. Depois, o fogo e o mistério fazem o resto. Entre vapores e aromas, o perfume se liberta purificado em um processo que mistura ciência, alquimia e fé. Tudo no Irã tem um ritual, e tudo parece esconder uma força invisível. A primeira água de rosas do mundo foi fabricada pelos persas. É um povo profundamente místico. A espiritualidade aqui não é doutrina, é presença. E eu juro, vi coisas que acontecem no Irã que, se eu contasse, ninguém acreditaria. No auge da colheita, estávamos imersos em montanhas e montanhas de pétalas de rosa. Uma visão surreal, como nadar em um oceano de perfume. Por um instante me senti uma criança, outra vez, mergulhando sem medo, em pura alegria. Ninguém acreditaria se visse. É uma experiência que não se explica, se vive. Durante aquele passeio por Cachan, estavam conosco Licério, Tarsília e o capitão, sua esposa, e o Newton, seu filho mais novo, também uma funcionária da empresa e outra da aditância. E enfrentamos um contratempo inesperado. Um jovem de 16 anos, dirigindo sem habilitação, colidiu com o carro de Licério, que possuía placa diplomática. Felizmente, ninguém se feriu, mas o incidente gerou uma confusão considerável. Polícia, perícia, discussões e, sobretudo, uma enorme perda de tempo. Enquanto Licério, o capitão e Luíde resolviam a questão, nós decidimos transformar a espera em um passeio improvisado de camelo pela cidade. No entanto, um dos camelos simplesmente empacou e se recusou a sair do lugar. E foi um Deus nos acuda. O calor era intenso e o cansaço começava a pesar sobre nós. No final do dia, já exaustos, resolvemos fazer um piquenique. Contudo, em vez de risadas, bateu uma melancolia daquelas. Foi como naquela antiga canção que diz que toda a volta de um piquenique alguém acaba chorando, e dessa vez fui eu. Uma saudade profunda e inexplicável tomou conta de mim. Eu queria tanto que meu filho estivesse ali ao lado do Newton. Gostava imensamente do Newton e todas as vezes que ele aparecia vestido com aquela camisa do Flamengo, uma lembrança viva do meu filho me atravessava o coração. Era uma saudade imensurável, daquelas que apertam o peito e silenciam a alma.
Eu adorava o Newton. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. Eu sempre gostei muito dos filhos do capitão e da Maria. Eles são muito educados, mas o Newton era meu preferido, que os outros não vejam isso. Mas todos os três são muito especiais. Depois de tanta luta com aqueles camelos teimosos e completamente impregnados com o cheiro deles, fizemos uma visita ao Museu da Água de Rosas. E felizmente conseguimos trocar o odor dos camelos pelas fragrâncias das rosas. O ambiente parecia mágico, o perfume das pétalas tomava conta do ar e cada respiração era um convite à serenidade. Ali acompanhamos o processo artesanal de destilação das rosas, do cultivo à essência pura, e aprendemos sobre uma tradição centenária que atravessou gerações. Os instrumentos antigos, o vapor subindo das caldeiras, o cuidado com cada detalhe, tudo parecia um ritual de beleza e paciência. Foi uma experiência encantadora, quase um batismo perfumado depois daquele passeio com camelos. Então, saímos dali para conhecer a casa de banho do sultão Amir Ahmed. Um banho público tradicional construído no século XVI durante a era safávida. Indescritível os detalhes. Embora não tenha a grandiosidade e a atmosfera de Isfahan ou Shiraz, nem mesmo o peso pré-islâmico de Persépolis, Kashan foi um destino singular, reconhecido pela Unesco graças às suas notáveis casas históricas do século XVIII e XIX. A visita em Kashan foi igualmente outro mergulho no esplendor histórico e cultural do Irã, onde a hospitalidade se entrelaça com um patrimônio fascinante, combinando o encanto do deserto com uma herança arquitetônica e cultura incríveis. O Irã é um caldeirão de impérios. Elamitas, medos, persas, sassânidas, cada um deixou camadas de história sobre as anteriores. Por isso, quando se caminha por lugares como Persépolis e Yazd ou Kashan, é como atravessar milênios em poucos passos. É muita cultura comprimida num mesmo solo. E o mais incrível, ainda há coisas sendo descobertas lá, assim como no Egito. Para se ter uma ideia da grandiosidade histórica e cultural desse país, muitas vezes ofuscada pelo fanatismo das lideranças, basta uma visita para perceber o quanto ele transforma a nossa visão de mundo. Viver lá foi um privilégio. Vi tudo isso de perto. Não é qualquer um que pode dizer que caminhou literalmente sobre camadas de civilizações. Foi uma bênção poder guardar essas memórias e passá-las adiante às próximas gerações. O Mar Cáspio. O Mar Cáspio, o Mar Azul, que sua vastidão quase mística testemunhou impérios, rotas comerciais e culturas milenares. Nossa, eu teria tanto a falar, tanto a contar, mas num livro só não daria. Tecnicamente, o chamado Mar Cáspio é, na verdade, um imenso lago, o maior lago fechado do planeta. Apesar do nome, ele não tem ligação com os oceanos, sendo um lago sem saída natural para o mar. Suas águas são salgadas, mas com salinidade muito menor que a do oceano. Ele banha 5 países: o Irã, a Rússia, o Azerbaijão, o Cazaquistão e o Turcomenistão, e guarda nas profundezas um verdadeiro tesouro natural: petróleo, gás e os esturjões que produzem um lendário caviar do Cáspio. Mas nada disso prepara você para o que se vê na sua margem sul do lado iraniano. Lá estavam elas, mulheres com seus filhos, mergulhando nas águas turquesas enquanto embrulhadas em xadores pretos, como se fossem padres franciscanos em dia de peregrinação. Dentro de seus cercadinhos, parecia mais um zoológico humano do que um dia de lazer. Gente, é impactante, confuso e, sinceramente, um tanto quanto cômico. Aquelas cenas me chocaram profundamente. No litoral sul, vivemos experiências muito distintas. Estar em um lugar à beira-mar, tomando sucos gelados, refrigerantes sobre um sol escaldante e, ao mesmo tempo, achar divertido e surreal observar homens de calças compridas e mulheres sorridentes enroladas em seus xadores, passando de um lado para outro, cobertos da cabeça aos pés. Eu me questionava,
Como conseguem ser felizes vestidas assim, diante do mar? Aquilo me fez lembrar daquela brasileira em Dubai, caminhando pelo hipermercado com suas roupas pretas, pesadas, com máscaras de ferro e ainda com véu sobre a cabeça. Nossa, eu contei isso no vídeo 14, aquela cena nunca me saiu da cabeça, gente, foi chocante demais. Curiosamente, nunca sentíamos o calor de verdade, graças ao clima extremamente seco que impede as pessoas de suarem ou se sentirem aquela umidade sufocante típica dos países tropicais como o nosso. E o mais surpreendente é, mesmo que você tenha queimaduras, as bolhas não se formam sobre a pele. A secura faz coisas incríveis. A ilha de Kish, o paraíso colorido do Golfo Pérsico, é um dos destinos turísticos mais famosos do Irã, conhecida por seu ambiente mais progressista e por suas cores vibrantes. A beleza da ilha, gente, é inegável. Seus bangalôs sobre a água lembram as paradisíacas Ilhas Maldivas. Podem acreditar. Suas praias e águas cristalinas, resort de luxo e atmosfera mais liberal contrastam com o restante do país, tornando-se um refúgio único. Além das paisagens deslumbrantes, Kish oferece uma mistura fascinante de modernidade e história, desde centros comerciais sofisticados até relíquias como a cidade subterrânea de Caris. Usei roupas vibrantes e me encantei ao me ver cercada por flores que tinham exatamente as mesmas cores das roupas que eu estava vestida. Parecia uma pintura viva, mas por mais que a cena fosse perfeita, não me atrevi a molhar nem mesmo os pés na água vestida daquele jeito. A cidade subterrânea de Caris, o labirinto oculto e os corredores secretos do templo. A cidade subterrânea de Caris é uma impressionante obra de engenharia com mais de 2.500 anos. Originalmente construída como um sistema de canates, aquedutos subterrâneos criados para levar água potável por quilômetros e quilômetros através do deserto, ela hoje é uma das atrações mais fascinantes do Irã. Caris foi esculpida com coral e pedra fóssil, e seus túneis chegam a 16 metros de profundidade. O interior é iluminado por uma luz quente que reflete nas paredes douradas, revelando um cenário que parece saído de outro tempo. Caminhar por ali é atravessar um labirinto hipnótico, metade história, metade arte, onde o som da água ecoa como um sussurro antigo. É curioso pensar que no Irã até o subsolo tem alma. E para quem tem curiosidade sobre os desertos iranianos, continue assistindo que já já eu vou contar. Saiba que muitos deles estão bem no coração do país, onde a imensidão de areia parece guardar os mesmos segredos que Tabriz esconde debaixo da terra. É como estar procurando uma paisagem secreta. É uma visão fascinante da diversidade geográfica do Irã, com paisagens que variam de vastas dunas de areia a planícies salinas e formações rochosas únicas, tais como o deserto de Maranjab e suas espetaculares tonalidades das dunas de areia, que se intensificam com o pôr do sol sobre a sombra das montanhas azuis, e seus oásis que são muito impressionantes além dos caravanserais. Na maioria dos desertos, há salinas e caravanserais. É muito contrastante. E esse deserto tem uma atmosfera muito mística, porém, ao mesmo tempo assustadora. É o primeiro pensamento que vinha na cabeça. Eu pensava logo isso, eu olhava para aquilo tudo e o primeiro pensamento que vinha era: se eu me perder, como que eu vou sair daqui? Era uma imensidão de areia que parecia não ter fim, um mar dourado que em certos momentos ganhava tons de cobre. À primeira vista, a paisagem parecia linda, mas era impossível se deixar levar pelo encanto. Ali não se pode estar longe dos guias nativos, de jeito nenhum. Não consigo imaginar alguém perdido naquele deserto. Antes que pudesse encontrar um oásis em meio a tanta vastidão, já teria sido engolida pelo silêncio e pela sede, impensável. O deserto de Lut, Dasht e Lut, o inferno escaldante da terra, situado no sudeste do Irã, próximo às fronteiras com o Paquistão e o Afeganistão. O Dasht Lut, que em persa significa deserto vazio,
é o 25º maior deserto do mundo e um dos lugares mais quentes do planeta, com temperaturas que já chegaram a 75 graus Celsius, um recorde absoluto na superfície terrestre. Esse deserto é famoso por suas formações rochosas únicas. O Lute não tem mesmo a beleza exuberante de outros desertos, mas impressiona pelos contrastes. Ele abriga oásis, salinas e caravanserais, e sua paisagem muda de cor ao longo do dia, ora é cinza, ora amarelada, ora dourada. É um deserto vivo, mutável e em alguns momentos até ameaçador. O lugar também é ponto de encontro de turistas do mundo inteiro e de ciganos do Oriente. A higiene nos desertos, é melhor nem comentar. Melhor nem comentar aqui. É preciso esquecer padrões e se adaptar. Só posso dizer isso. E apesar de sua fama de aridez absoluta, o Lute guarda um segredo. Imagens de satélite revelaram a existência de água salgada em parte de sua superfície, formando uma fina camada de iodo, um verdadeiro mar escondido no meio do nada. O deserto de Dasht e Kavir, o deserto salgado, fica no coração do Irã, ligando Teherã, Isfahan e Yazd e o Golfo Pérsico até Dubai. Suas planícies de sal, formadas por antigos mares, criam desenhos hipnóticos que brilham ao amanhecer e ao entardecer. Apesar da beleza, a travessia foi árdua. Entre os caravanserais de barro da Rota da Seda, o pôr do sol dourava as ruínas como se Roma tivesse renascido em pleno deserto. Não me encantei com o Lute, nem com Kavir, mas acampar com os nômades, os ciganos do Oriente, foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Vivem em tendas de pele de cabra entre o calor abrasador e o frio noturno, preservando idioma e tradições milenares. Naquela noite, sob o céu infinito, o tempo pareceu parar. Cantamos, dançamos e assamos o cabrito sobre a areia quente. Era mais que um jantar, era um ritual de alma. Senti como se voltasse a um lugar que já conhecia, um eco de uma outra vida. Não sei. Antes de partir, abracei um deles, ganhei uma adaga cravejada de turquesas. Chorei ao me despedir. E anos depois a entreguei ao meu filho, guardião da nossa história. Conhecer os Gorbadi foi atravessar um portal, um mergulho em um mundo onde a tradição e mistério resistem, embalados pelo som das areias e pela força de um povo que se recusa a desaparecer. O deserto Vazanê, espiritualidade, misticismo e a imensidão das dunas brancas. A cerca de 100 quilômetros de Isfahan, o deserto recebe visitantes do mundo inteiro, com suas areias que mudam de cor conforme o sol se despede. Do branco puro ao dourado flamejante. É uma das obras mais belas que a natureza já esculpiu, mas o que mais me impressionou foi a energia. Vazanê tem algo diferente. Entre as dunas e o vento há uma paz que não se explica. À noite, o céu se transforma num espetáculo hipnótico. Milhões de estrelas dançando diante dos nossos olhos. Nunca vi nada igual. Parecia que o universo inteiro havia escolhido aquele espaço de deserto para brilhar. Ali, o tempo parava, e sobre aquele céu eu me sentia parte de algo muito maior. A sensação era de não estar sozinha, como se presenças antigas, vindas de outra era esquecida, ainda caminhassem entre as dunas. Às vezes eu vi os reis magos cruzando o horizonte em seus camelos, mas era o que as pessoas chamam de miragem. Eu tive essa miragem, mas havia muita magia ali naquele lugar. Dormir em uma tenda, no meio do deserto, foi uma experiência única. Acordar com o nascer do sol e tomar café ao lado da fogueira morrendo, cercada por tamareiras, foi um daqueles momentos que a alma grava para sempre. E à noite o deserto vira festa apesar do frio. Cabritos assados, dança ao redor da fogueira, o calor humano que aquece mais que o fogo. É um oásis real, daqueles que a gente pensa que só existem nos filmes. É exótico, autêntico e profundamente humano. Vazanê não é só um lugar, é uma experiência que toca a alma e te faz ver o infinito de perto. O deserto de Barth,
o reino intocado da vastidão e o mar silencioso de dunas infinitas. Um dos mais excepcionais está perto da cidade de Barv, nos arredores de Yazd. É lindíssimo, mas diferente. Não tem a mesma energia mística do Vazanê. Aqui, o que reina é o silêncio. Um silêncio que pesa, que envolve, que faz a gente se ouvir por dentro. Ao pôr do sol, as cores mudam. O horizonte se dissolve e o deserto se transforma num espetáculo hipnótico. Mas quando a noite cai, tudo se apaga e o frio chega cortante. O céu, cheio de estrelas, parece imenso demais e por um instante você sente que poderia se perder para sempre ali. O camelo é o verdadeiro guardião dessas terras. Bendito seja aquele animal sagrado, símbolo de fé e sobrevivência. Vi dezenas deles, coloridos, ornamentados, majestosos, caminhando por trilhas que só eles conhecem, caminhos que o vento desenha e o homem jamais entenderá. Enquanto as poderosas picapes rasgavam a areia com seus motores, os camelos seguiam serenos, guiados apenas pelo instinto e pelo tempo. O deserto é assim, ensina humildade a quem ousa atravessá-lo. Nunca imaginei dormir dentro de uma tenda, sem banho, iluminada só pelo fogo, mas foi ali, em meio à areia e o frio, que eu me redescobri, sem rótulos, sem vaidades, sem máscara, sem maquiagem, sem banho, só eu, somente eu, livre, essencial e parte do infinito. Ao sair da paisagem árida dos desertos e ao seguir para o norte, fui surpreendida pelo encanto das densas florestas da província de Jilin, a paisagem harmoniosa entre a floresta e o mar, onde os vastos campos de arroz não apenas embelezam a paisagem, mas também sustentam a economia local. Situada às margens do Mar Cáspio, Jilin se estende por uma longa faixa litorânea, pontuada por cidades costeiras e portos pesqueiros. É um dos mais encantadores cenários, mais contrastantes do Irã, onde o verde exuberante das florestas se encontra com o azul do mar, formando um espetáculo natural e único. O contraste é simplesmente fascinante, do deserto à mata fechada, das dunas douradas às plantações de arroz que se perdem no horizonte. Foi extraordinário ver de perto tudo aquilo, a origem daquele arroz tão especial, um ingrediente insubstituível na culinária iraniana. O Irã é, sem dúvida, um país de contrastes, que desafiam qualquer expectativa. A cidadela de Ban, Arque-Ban, a fortaleza eterna no deserto, no sudeste do Irã, é uma das construções mais impressionantes que já vi. É a maior estrutura de adobe, barro cru, do mundo, construída há mais de 2.000 anos na Rota da Seda. Foi parcialmente destruída no terremoto de 2003, mas está sendo restaurada pela Unesco. A paisagem ao redor, com palmeiras e montanhas desérticas, é típica do oásis de Ban, o coração do deserto iraniano e uma das joias históricas da Pérsia. Ao pisar naquele solo milenar, senti como se estivesse atravessando um portal do tempo, mergulhando em cenários de filmes épicos e seriados bíblicos. A grandiosidade da fortaleza me arrebatou de tal forma que fiquei paralisada diante de tanta engenhosidade. Considerada a maior estrutura do mundo, feita inteiramente de tijolos de barro, essa impressionante construção tem mais de 2.500 anos de história e foi um importante centro comercial ao longo da Rota da Seda. É fascinante vê-la de perto e saber que existem cidades nos desertos. Em 2003, um terremoto devastador destruiu grande parte dessa cidade, mas desde então, esforços contínuos de restauração têm ajudado a recuperar sua grandiosidade. Ao reconhecer sua importância histórica e arquitetônica, a Unesco declarou a cidadela de Ban como patrimônio mundial em 2004, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Pouca gente sabe, mas no coração do Irã, em Ramadã, a antiga Ecbátana dos Medos, a cerca de 300 quilômetros de Teherã, repousa uma das mulheres mais corajosas da história, a rainha Esther, uma judia que se tornou rainha da Pérsia ao se casar com o rei Xerxes.
também conhecido como Assuero. Os medos foram os antepassados políticos dos persas, os que abriram o caminho para o grande Império Persa. Quem ainda não assistiu o filme A Rainha Esther, Conquista de Reis, vale a pena assistir e está disponível no YouTube. Eu não poderia deixar de falar sobre a emoção que senti diante do túmulo da Rainha Esther e de seu primo Mardoqueu em Ramadã, no coração frio do Irã antigo, onde repousa uma lenda esculpida em pedra e fé. É impressionante perceber uma mulher judia casada com o rei persa, lembrada há mais de 2000 anos em solo muçulmano e respeitada por todos. A tumba é visitada por judeus, cristãos e muçulmanos, e ninguém briga lá dentro. Os iranianos mais cultos veem Esther e Mardoqueu como parte da herança espiritual do país, não como estrangeiros. Foi uma mulher que ousou adentrar o palácio dos persas com voz firme e olhar sagaz para salvar o próprio povo. O túmulo é silencioso, as paredes espessas, as abóbadas discretas. Dentro dele, inscrições em hebraico antigo conversam com a arquitetura persa, mostrando que impérios podem sim se entrelaçar. Há quem jure que os corpos foram trazidos de Suzã. Outros dizem que tudo é simbólico, mas quem visita e sente a presença, não pela certeza em pedra, mas pelo eco da coragem gravado no ar. Esther é lembrada no Irã como quem desafiou o poder, não com a espada, mas com a sabedoria e a oração. A Pérsia nunca foi inimiga de Israel. Pelo contrário, foi aliada em momentos cruciais da história. Quando o Império Persa conquistou a Babilônia, Ciro libertou os judeus do cativeiro e autorizou que voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Isso está até na Bíblia, no livro de Esdras. Ou seja, dentro do Império Persa, os judeus tinham espaço, voz e até poder político. A história de Esther é a prova de que os persas não viam as diferenças como muros, mas como parte de um império diverso e multicultural. A Pérsia antiga e o Irã moderno são duas realidades completamente diferentes. A antiga Pérsia era um império tolerante e aberto a diversas etnias e religiões. O conflito moderno entre Irã e Israel tem raízes políticas e religiosas recentes, ligadas ao século XX e ao surgimento do Estado de Israel, e não tem nada a ver com o espírito persa antigo. Sem perceber, acabei me revelando uma excelente narradora de viagens, compartilhando cada detalhe dessas experiências. E ainda teria muito mais histórias a contar e mostrar da beleza oculta das cores secretas do Irã. Ainda assim, creio que consegui transmitir pelo menos uma ideia do que aquele país guarda em seu território e que raramente é mostrado ao mundo. Não apenas sua beleza arquitetônica, mas também a riqueza histórica e humana. É uma pena que a mídia insista em exibir apenas o lado negativo do Irã, porque há muito mais a ver e a aprender. É um país de hospitalidade, de contrastes e de cultura viva. O Irã é um destino surpreendente, profundamente transformador. Às vezes me pego pensando em quantos personagens históricos já pisaram nas mesmas terras que percorri. Reis, rainhas, príncipes, princesas, guerreiros, cavaleiros templários, sábios, comerciantes da Rota da Seda, poetas, todos deixaram suas marcas, cujos ecos ainda ressoam na poeira dos caminhos que trilhei. É uma conexão fascinante com a história, e ela está em cada passo dado naquelas terras antigas. As imagens estarão gravadas na minha memória para sempre. O peso da história, o impacto da beleza e a sensação de que por alguns instantes eu também fazia parte daquele cenário grandioso. E é exatamente isso que o desconhecido faz conosco. Nos transforma, ele nos tira do eixo, bagunça as certezas e ao mesmo tempo nos oferece algo que nenhum planejamento meticuloso jamais poderia oferecer: a surpresa. O desconhecido nos assusta,
até o momento em que nos aproximamos o suficiente para perceber o quanto valeu a pena enfrentar o medo, desbravar o incerto e descobrir que muitas vezes é justamente nele que mora a transformação que tanto buscamos. Diz um velho provérbio que da vida terrena levamos apenas as lembranças, e são elas que nos moldam, nos aquecem nos dias frios da alma e nos fazem reviver instantes que jamais deveriam se perder no tempo. São os fragmentos de sorrisos que ficaram impregnados na memória, os lugares que nos transformaram e as histórias que carregamos no coração. No fim, não são os bens, mas as vivências que nos pertencem de verdade. Minha mãe tinha razão ao dizer que fui privilegiada por ter pisado na Mesopotâmia, por ter sentido e vivido a história sobre meus passos e testemunhado de perto a grandiosidade daquele passado. Foi de fato uma experiência que me marcou profundamente. Foram passos sobre a história e agora eternizados nesse livro para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver o que eu vi, sentir o que eu senti e viver o que eu vivi. E no fim das contas, não é exatamente isso que faz a vida valer a pena?